decomposição em valores singulares, SVD, e análise de componentes principais, PCA. Primeiro quero dizer que a matemática por trás desses conceitos está além de nosso escopo, por isso tentaremos uma explicação qualitativa. SVD tem uma longa história. Começou nas ciências sociais com testes de inteligência. Os pesquisadores notaram que os testes dados para medir aspectos diferentes da inteligência, tais como verbal e espacial, eram frequentemente correlacionados. Por causa disso, eles hipotetizaram que havia uma medida geral de inteligência comum, agora conhecida como QI. Assim, eles começaram a descobrir os diferentes fatores que compõem a inteligência, de modo a poder retirar os mais importantes. Matematicamente, SVD é basicamente fatorar uma matriz, o que permite extrair e desvendar informações nela contidas. Ele faz isso calculando combinações lineares das variáveis existentes. Esse processo é análogo ao cálculo do comprimento pela largura para derivar a área. A área tem informações de comprimento e largura, mesmo que as variáveis originais sejam eliminadas. O resultado é reduzir o número de atributos submetidos ao algoritmo de modelagem, o que permitirá que ele funcione de forma mais eficiente. Muitas vezes, um conjunto de dados tem muitos atributos, talvez dezenas, centenas, milhares ou mais. Por exemplo, essa base de dados para avaliar a reputação de endereços da web tem mais de 3 milhões de atributos. Modelar dados com muitos atributos é desafiador, e criar modelos a partir de dados que incluem atributos irrelevantes pode ser perda de tempo. Sabemos que é importante remover atributos redundantes e irrelevantes do conjunto de dados antes de avaliar algoritmos. Porém, às vezes é difícil saber quais atributos são relevantes e quais não são. SVD pode ser usada para compreender melhor uma base de dados, mostrando as dimensões importantes. Ele também pode ser usado para simplificar a base de dados, reduzindo seu número de atributos. Essa redução remove atributos desnecessários que são linearmente dependentes do ponto de vista da álgebra linear. Por exemplo, imagine uma base de dados que contém um atributo que armazena a temperatura da água em várias amostras e outro que armazena seu estado, sólido, líquido ou gasoso. É fácil ver que o segundo atributo depende do primeiro atributo e, portanto, o SVD poderia facilmente nos mostrar que ele não é importante para a análise. Devido a essa redundância, você acredita que deve ser possível reduzir os atributos observados em um número menor de componentes, que serão responsáveis pela maior parte da variação nos atributos observados. Podemos chamá-los de atributos artificiais. O PCA é um caso específico do SVD. É um procedimento matemático para converter um conjunto de observações de atributos possivelmente correlacionados em um conjunto de atributos não correlacionados, chamados de componentes principais. O número de componentes principais é inferior ou igual ao número de atributos originais. Essa transformação é definida de tal forma que a variação do primeiro componente principal é a maior possível, ou seja, representa a máxima variância, e os componentes seguintes são ordenados pela variância, com a restrição de que devem ser ortogonais, ou seja, não correlacionados. Eigenvectors e eigenvalues. Eigenvectors e eigenvalues são usados para achar os componentes principais para efeito de redução da dimensionalidade em PCA. Para dar uma intuição, veja que em duas dimensões, como nesse gráfico, podemos ver que existe uma clara tendência dos dados na direção do vetor V1 e uma tendência secundária na direção do vetor V2 ortogonal a V1. Informalmente, podemos imaginar esses dois vetores como dois eigenvectors. Vemos na figura que a direção do eigenvector mais importante
é associada à máxima variância dos dados, e o segundo eigenvector mais importante é associado à segunda maior variância dos dados. Essas direções são onde há mais variância, e é aí que há mais informações. A redução de dimensionalidade se dá ao selecionar o eigenvector principal, reduzindo, por exemplo, 2 dimensões para 1 ou 3 dimensões para 2. Vejamos um exemplo de aplicação do PCA no RapidMiner. Quando você usa PCA para reduzir a dimensionalidade dos dados, você parte de uma base de dados, por exemplo, com 5 atributos. Você decide que quer os 3 componentes principais. O RapidMiner fornece as matrizes de covariância entre os atributos originais e os componentes principais. Note que a covariância dos componentes principais é 0. E temos uma nova base de dados com os componentes principais que usaremos para aplicar um algoritmo. Entretanto, note que quando usamos os componentes principais, não sabemos exatamente o que eles significam. Em resumo, o SVD e o PCA são métodos que, dado uma base de dados com muitos atributos, dos quais sabemos muito pouco, geram uma base de dados mais simples que supostamente representam a base de dados original.